Primeiramente, né, claro, eu queria agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que Deus me deu de poder ministrar a palavra. E aqui na minha casa, né, segunda vez aqui em casa e terceira vez ministrando a palavra, né? A primeira vez foi na casa do Tony, né? E eu fico muito feliz. Cada vez que a pastora Mari me convida para ministrar a palavra, é uma honra, né? Eu vejo o quanto que Deus ele está usando a minha vida para alcançar essas vidas que estão sedentas, né? Por mais de Deus. E hoje eu vou ministrar sobre uma personagem que eu vejo, né? Que eu percebo que ela é pouco ministrada nos púlpitos, que é a juíza Débora, né? Eu gosto muito, né, dessa personagem, não só porque é meu nome, mas eu me identifico muito com ela, sabe? Eu acho que eu posso fazer tudo o que ela fez. Amém. Né? E até muito mais, né? Se eu posso fazer mais do que Jesus, ainda mais do que ela fez. Né? E eu vou ler, né? Se alguém quiser, né, abrir a Bíblia, eu vou ler em Juízes capítulo 4. Aqui na Bíblia. Se alguém quiser abrir, pode abrir em Juízes 4. Eu vou ler os 24 capítulos. Ah, tá. Posso começar a ler? Versículos, hein? Se for os 24 capítulos. Versículos. Aí a gente vai ficar. Versículos. Posso ler? Amém. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti, do rio Quizon, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naftali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés. E Débora saiu e subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, que era dos filhos de Obabi, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zanim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Cícera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque:
levanta-te, pois este é o dia que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante a ti? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Sísera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier e te perguntar: há algum homem aqui? Tu dirás: não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que, enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e lhe disse: vem, e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Então, antes de eu começar a falar sobre a Débora, eu gostaria, como o capítulo começou, eu gostaria de falar, o que eles estavam vivendo ali. O livro de Juízes, ele é um ciclo, que o povo de Israel, os israelitas, estavam vivendo esse ciclo, de aproximação de Deus e desaproximação de Deus. Eles estavam vivendo, nisso, adorando a Deus, não adorando mais. Eles só adoravam, enquanto tinha um juiz, alguém comandando a vida deles. Até depois, por isso, eles quiseram, ter um rei para poder, continuar adorando a Deus. Então, mais uma vez, o povo fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus os entregou nas mãos de Jabim. E quem era Jabim? Rei cananeu de Azor. E quem era Sísera? Comandante do exército de Jabim. Sísera tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro. E o povo sofreu 20 anos, até que pediram ajuda a Deus. Então imagina, sofrer a minha idade. Eu tenho 20 anos, então imagina, é uma vida, que é ali que eles sofreram, que eles podiam estar próximos de Deus, e no 20º ano eles pediram ajuda, eles se lembraram: poxa, nós temos um Deus onde a gente pode recorrer, onde a gente pode pedir ajuda. E quem foi, a Débora? A Débora foi uma profetisa. Alguém, e o que era uma profetisa, um profeta? Alguém que recebe revelação, uma mensagem de Deus, e tem a responsabilidade de passar para as pessoas.
E eu fiz uma relação de profetisa, de profeta, com os pastores hoje em dia, que são pessoas, né, que recebem a mensagem de Deus e que têm o poder, né, de passar para os membros da igreja, né? Então, na hora que eu li sobre a profetisa, eu lembrei dos pastores, né? E ela também, ela era uma juíza. Deus a levantou como juíza para livrar o povo da opressão. Aleluia. Mas ela também julgava as causas do povo, como eu li em Juízes 4, versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então ela julgava o que estava certo e o que estava errado perante a lei. Mas para que o povo confiasse em uma pessoa para julgar seus problemas, no mínimo, essa pessoa teria que ter algumas qualidades, algumas virtudes. Quais são elas? Ela deveria ser uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, de caráter e íntegra. E tudo isso a juíza Débora, ela foi. Glória a Deus. Né? E como que estava, né? Antes da Débora, né? Antes de Deus levantá-la como juíza, como que estava o tempo dela? Ela estava vivendo, né? O povo ali estava vivendo um tempo de opressão, né? Antes dela, né? Como eu li, vieram, né? Alguns juízes antes. Veio Otoniel, que ficou 8 anos no poder. E depois veio Eude, né? Que ficou 18 anos. E depois veio Sangar. E depois veio Débora, a juíza Débora. Já estava na hora do povo ter aprendido. Porém, a gente vê que o povo ainda estava vivendo o mesmo ciclo, como eu falei, de aproximação e desaproximação de Deus. Sabe o que acontece? É o que Jesus falou em João 8:34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas isso, claro, antes da gente conhecer a Jesus, nem tudo mais, né? Pedir perdão, se arrepender de coração, mas quando não se arrepende, se torna escravo do pecado. Né? E o povo, né, que estava para ir para uma guerra, eles estavam vivendo ali uma impossibilidade. Por quê? Porque os inimigos, né, eles tinham 900 carros de ferro, mais as armas, mais tudo que o povo inimigo tinha. E o povo de Israel estava entre 40 mil. Olha a diferença do povo inimigo para o povo de Israel. E humanamente essa guerra era impossível para eles, né? De modo humano. Mas, né, a gente pode pensar, olha aí, Débora, o problema era militar. O povo de Israel não tinha as armas que o povo inimigo tinha, que o povo de, né, que Cícera tinha. Mas o problema não era militar, o problema era espiritual. Por que eles tinham que ir para aquela guerra? Por estar distante de Deus. Por isso que o povo, né, de Cícera vivia oprimindo o povo de Israel. Né, por mais que existam todos estes problemas externos e empecilhos, nós sabemos que o grande problema de Israel não era militar, e sim espiritual. Olha só o que diz em Efésios 6, de 11 a 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que a gente precisa para esse tempo? De oração, de fé, de palavra, de verdade e de justiça. Amém. É nessa situação extrema que Deus levanta uma mulher chamada Débora para livrar o povo. Mas daí, né, vocês me perguntam, mas por que Deus escolheu Débora? Né? Por que Deus escolheu? Porque quando a gente pensa em guerra, o
que a nossa mente vê? Vem claramente o homem, né? A nossa mente vê, a gente fala a Bíblia é machista, mas a Bíblia não é machista. Nós é que somos, muitas das vezes, por pensar só em homem, né? Que homem que luta, que homem que faz tudo. Eu vou te contar o porquê. Porque que Deus escolheu uma mulher para livrar o povo. Porque que Deus escolheu uma mulher para liderar o exército. Porque Deus não trabalha da forma que trabalhamos. Né? Muitas das vezes a gente coloca Deus numa caixinha. Não, Deus pode... Se Deus fez dessa forma na vida daquela pessoa, eu quero que seja feita igualzinha, sem nenhuma diferença na minha vida. Mas não, Deus, ele fez o mesmo milagre, né? Jesus, né, fez o mesmo milagre de recuperar a visão de diversas maneiras. Então, vai ser a mesma coisa na nossa vida. Deus faz o milagre, né, na vida de uma pessoa. Deus pode até fazer o mesmo milagre na nossa, mas vai ser de alguma forma diferente. Aleluia. Sim, Deus tem suas formas de trabalhar e nem sempre Ele faz da forma que estávamos imaginando, porque os pensamentos de Deus, tudo de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. E agora eu vou querer falar algumas características, né, a mais de Débora. Débora, ela era realista. Se você não consegue enxergar um problema, você não pode resolvê-lo. Então, muitas das vezes, né, a gente não consegue enxergar um problema, então a gente deixa esse problema de lado. Débora viu o problema e não tentou encobri-lo. Não ficou tentando justificar o problema, tentando arrumar desculpas. Pelo contrário, sabia que para resolver o problema, a única saída seria enfrentá-lo. Então, muitas das vezes a gente vai ter que enfrentar o problema de frente, dar nossa cara a tapa ali para tentar resolver o problema. Quantos de nós já tivemos algum problema, mas fingimos que não vimos ou não percebemos por não querermos enfrentá-lo? Tem muitos problemas que a gente vê, né, mas a gente finge, Deus resolve, Deus está guerreando as minhas batalhas mesmo, então eu vou ficar aqui tranquila, Deus vai resolver esse problema. Mas não, tem coisas que Deus não faz, porque não é para Deus fazer, e sim para nós fazer. Nós devemos, né, ser realistas, com o pé no chão, sonhar com os sonhos de Deus, mas sempre com o pé no chão. Ela era proativa. Ela viu uma situação e decidiu fazer algo a respeito. Ela assumiu responsabilidade. Ela não precisava fazer aquilo. Uma mulher tomar uma posição como essa, né? A gente olha e fica, não, ela tinha um marido, né? Ela poderia pedir para ele, né, fazer aquilo ali, ir para a guerra. Mas ela falou, não, eu vou. Quantos de nós não vemos coisas que poderíamos fazer algo a respeito, mas simplesmente não fazemos nada? Quantas, né? Débora, ela era humilde. Ela era a líder, mas ela reconhece que sozinha não poderia fazer o que precisava ser feito. Ela precisava de pessoas. Nós precisamos, e nós muitas das vezes nos achamos o que Deus é, autossuficiente, né? A gente acha, não, eu consigo, eu sei de tudo, eu consigo fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém. Mas não, a autossuficiência é um veneno na vida de muitas pessoas. Geralmente pessoas que acham que não precisam de outras pessoas são extremamente orgulhosas. E por isso, muito difícil de mudarem. Então, né, pessoas, eu falei aqui, muito difícil de mudar. E não impossível. Porque Deus pode fazer tudo. Débora sabe de suas habilidades, mas ela também reconhece suas limitações. Ela sabe que precisava de um Baraque para liderar o exército. Pessoas fortes pedem ajuda. Pessoas fracas
tentam sozinhas para tentar mostrar que são fortes. Pedir ajuda não é feio. Todos nós estamos em um processo de crescimento e aperfeiçoamento. A igreja serve exatamente para isso. Até, como eu estava conversando, antes de começar o culto com o pastor Daniel, eu falei exatamente isso. Que a igreja não é somente os cultos, as células, não é somente para nós adorarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Existe algo a mais. Não é só relacionamento vertical, só nós e Deus. Tem o relacionamento horizontal, que é entre uns aos outros. Ajudar quando um outro cai, quando o outro peca. A gente tem que ali ajudar, orar, para que aquela pessoa saia daquele pecado. Amém. Ela também foi sábia. Ela fez escolhas certas. Ela foi direcionada por Deus e colocou a pessoa certa na posição certa. Ela estava disposta a pagar um preço. Quando a princípio parecia estar tudo ok, Baraque fala a Débora que não iria à batalha se ela não fosse com ele. Agora uma mulher tem que ir para a batalha, porque o cara que deveria ser o mais corajoso da turma está com medo, mas ela vai. Ela está disposta a pagar o preço. Nós, muitas das vezes, nós buscamos resultados, sonhamos, mas não estamos dispostos a nos sacrificar no processo. Isso me lembra do José do Egito, porque não foi imediato que ele foi governar o Egito, ser a segunda pessoa mais importante do Egito. Ele sofreu muito, ele pagou ali o preço, mas sempre Deus estava com ele. Então Deus está conosco. Deus, ele é um Deus Emanuel, Deus conosco. E por que Débora se arriscou e colocou sua cara a tapa? Porque ela sabia que o plano não tem que ser nosso. O plano tem que ser de quem? De Deus. Porque ela sabia que não era uma ideia dela, mas era um plano de Deus. Olha só o que ela falou em Juízes 4:6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então não foi Deus que disse que estaria conosco? Então, se Deus mandou ir, Deus claramente, obviamente, estaria com eles. Porque Deus não manda algo sem que ele esteja presente. É verdade. Os olhos devem estar nas promessas e não nas circunstâncias. Nós, muitas das vezes, a gente olha mais para o que está acontecendo no mundo do que fixar os olhos em Jesus. É verdade. E olha o que continua no versículo 7, de Juízes 4. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. É impossível? Mas se Deus falou que vai dar, então já está feito. A guerra já está ganha. Aleluia. E isso se liga ao 8º. Nós, com os olhos nas promessas, o que a gente precisa ter? Fé. A gente precisa ter fé, porque até sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que a gente vai ganhar uma batalha? Eu estou olhando para as promessas. Mas você está tendo fé nessas promessas de Deus para a sua vida? Ou você está olhando só para elas? Nossa, que bonita essa promessa, hein? Será que você está tendo fé? A fé dela foi testada quando Baraque diz que só iria se ela fosse junto. É como se ele estivesse dizendo: se você acredita que Deus já deu a vitória, então bora junto. Então bora junto ganhar essa batalha que Deus já falou que está ganha. Aleluia. A fé é comprovada quando há atitudes. Fé sem obras é morta. Não adianta eu falar, eu acredito em Deus, mas o que eu estou fazendo pela minha fé?
O que eu estou fazendo pelo que eu acredito? Eu estou caminhando até chegar no meu alvo? Eu estou caminhando até chegar na promessa que Deus tem para a minha vida? O que eu estou fazendo? Ou eu estou parada? Ou nós, né? Estamos parados. A fé me coloca no jogo, me tira da zona de conforto na maioria das vezes. Falar é fácil, fazer alguma coisa, às vezes é o que é difícil. Na história de Débora, eu vejo Deus querendo deixar o povo confuso, simplesmente para mostrar que Ele é Deus. Aleluias. Né? Olha só o que ele faz. Ele coloca uma mulher líder, um exército mais forte, a vitória vindo através da vida de uma mulher chamada Gael, que tinha a função de contar as tendas nos acampamentos. No período de Débora, o que eu vejo é um Deus movendo, apesar das circunstâncias. Mas não é a pessoa ideal. Deus estava lá. Mas nós somos fracos demais. Deus estava lá. Os inimigos são fortes, mas Deus estava lá. Aleluia. Deus, ele é um Deus presente. Assim Deus, naquele dia, humilhou, derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aqui eu poderia muito bem trocar a mão dos filhos de Israel pela mão do Senhor, porque não eram os filhos de Israel, não eram os israelitas que estavam guerreando, e sim Deus. Foi Deus que derrotou Jabim, rei de Canaã. E aqui eu quero deixar algumas perguntas para vocês refletirem. Quais são os gigantes que estão te amedrontando? O que tem roubado sua alegria e a sua paz? O mesmo Deus que lutava as lutas de Israel, luta as suas lutas também. Glória a Deus. Ele está contigo. Você não precisa se preocupar com nada. Entregue a sua ansiedade, suas preocupações para Ele, porque Ele cuida de nós. Olha só o que diz em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Aleluia. Olha só o que Deus fala a Josué em Deuteronômio 3, de 21 a 22. Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. E olha só o que diz em Salmos 20, de 7 a 8, para finalizar. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. E houve paz na terra, em Israel, por 40 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Bênção. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa? Não. Zerou mesmo? Sim. Oh, glórias a Deus. Que bênção. Que bênção essa palavra ainda. A gente precisa entender algumas coisas que o povo tá nos ensinando aqui, que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Primeira coisa que me chama a atenção é um povo distante de Deus, sem percepção e recebendo o pagamento disso, né? Que era ser oprimido por outras nações, né? Sim. Por diversas vezes no Antigo Testamento a gente vê Deus tratando o seu povo
colocando eles sob jugo de outras nações. Né? É interessante que os caras nem percebem o quão distante eles estão de Deus. Eles só foram perceber 20 anos depois para clamar ao Senhor para que os livrasse e levantasse alguém no seu meio, né? E aí às vezes a gente olha para essas circunstâncias, né? E a gente fala, poxa, comigo não é assim, nós não somos desse jeito. Mas se a gente começar a perceber quantas vezes a gente é exatamente como o povo de Israel, como a gente busca as nossas próprias coisas, como a gente acaba perdendo o contato com o Senhor, como a gente vai sendo amortecido pela sociedade em que estamos inseridos. E aí quando a gente vai perceber, a gente está longe de Deus. Aí a gente faz igual Saul, né? Saul não tinha percebido que a presença do Espírito não estava mais sobre ele. Ele só se ligou depois, o próprio Sansão. Quando ele levanta achando que ia arrebentar todo mundo. Mas aí já era tarde, ele não percebeu que a presença se afastou dele, né? E muitas vezes é exatamente isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas nossas correrias, a gente vai caminhando, vai indo pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cabeça, vai fazendo da maneira como a gente acha que é certo ou como a gente ouviu que é certo um dia, mas não está debruçado da palavra, não está tendo comunhão com o Senhor, não está aprendendo do Senhor. E aí quando você vai perceber que está tudo uma confusão na sua vida, glória a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos dá uma nova chance de clamar e de pedir como o povo pediu, Senhor, nos ajuda, nós precisamos do Senhor. E aí Deus levanta uma mulher como Débora, né? Que você citou muitas das características dela, que declaram o que é o caráter de Cristo. Sim. Que demonstram o que é um caráter aprovado pelo Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus chamou Débora não porque talvez ela fosse a mais inteligente ou a mais preparada ou aquela que era aquela que caberia da melhor maneira para aquela tarefa que precisava ser feita. Mas eu tenho certeza que Deus chamou Débora porque ela era uma mulher de caráter e que conhecia o Senhor e que era obediente ao Senhor. Amém. Não tenho dúvida de que diante do Senhor vale mais um caráter aprovado do que alguém com 1000 habilidades, com muitas funções a exercer, com muitas qualidades aos olhos humanos. Isso diante de Deus tem menos valor do que um coração obediente, do que um caráter aprovado por Ele, alguém que ama mesmo as pessoas, que tem integridade, que tem sinceridade de coração. Diante do Senhor é muito mais valioso do que alguém que tem suas habilidades lá, tem aquilo que todo mundo gostaria de ter, mas não tem o caráter para estar numa posição dessa. Né? Imagina você julgar um povo, é uma baita responsabilidade. Né? Você ser juiz de algo é muito duro. Imagina você condenar alguém a pena de morte. E aí no dia seguinte você descobre que não era. Alguém se apresenta e fala, não fui eu. Meu Deus, que responsa doida. Por isso que para as responsabilidades dessa feita aqui, tinha que ser alguém que estava realmente ligado com o Senhor. Alguém que estava firme com o Senhor. Que não seria abalado também pelas circunstâncias, né? Quem em sã consciência iria contra um exército muitas vezes maior que o seu? Não, né? A gente é racionalzão, né? Quantos iriam com Gideão lá? Com 300 caras contra um exército gigantesco.
Eu ia ter torcido para tomar água do jeito errado. E tinha mó galera. Não, tem muita gente ainda. Mas a confiança não estava na sua habilidade, na sua força. A confiança estava em Deus. Naquele que luta as nossas batalhas. Naquele que vai à nossa frente. Naquele que confunde o exército inimigo. Né? Quem do tamanho de Davi encararia um gigante de quase 3 metros de altura aí, bolado. Os caras acham que fisiculturismo começou agora, né? Golias era bruto. Ninguém de nós aqui talvez teria coragem, como ninguém num povo inteiro, no exército inteiro, teve coragem de encará-lo ali. Mas Deus teve que tirar do meio do seu povo ali alguém que não parecia nada com aquele que poderia resolver a situação. Mas o Senhor viu o coração. Sim. Ele viu o coração de um menino que amava o Senhor, que tinha experiências com o Senhor, que já teve livramentos através da sua vida, experiências profundas com Deus, para ir ali e falar, quem é esse incircunciso aí falando contra o meu Deus? E todo mundo quieto? Não, isso não vai ficar desse jeito. E eu estava ouvindo alguém falando, né, que Davi pega 5 pedras, né? 5 pedras. A gente naturalmente pode pensar que ele falou, se eu errar uma, a segunda eu acerto. Se eu errar a segunda, a terceira eu acerto. Mas a confiança era tanta que a história ali ao redor diz que existiam, além de Golias, mais 4 gigantes ali naquela região de Gate, que eram da família de Golias. E a história quer dizer exatamente isso. Falou, eu vou matar esse aí, se vier o outro, vai tomar-lhe outra. Vai ser uma para cada. Se os caras não ficarem espertos, vai ser uma para cada. Mas era nele a confiança? Não. A confiança era no Senhor com quem ele tinha intimidade, com quem ele buscava. Né? E são esses que o Senhor levanta para viver circunstâncias como essa. Né? E nos nossos dias, o Senhor quer encontrar pessoas como Débora, pessoas como Davi, pessoas como Gideão, que olham para o Senhor e não para as circunstâncias. Né? Isso Deus tem falado muito com a gente, né? A gente andar e viver olhando além das nossas circunstâncias, além do natural. Porque senão a gente é exatamente como qualquer outra pessoa dessa terra que não conhece o Senhor. Se nós olhamos as coisas com os olhos naturais, nós não estamos vivendo na dimensão que o Senhor quer que a gente compreenda e que a gente viva. Ah, mas vou espiritualizar tudo? Nós somos seres espirituais. A gente não está vendo, mas o negócio está pegando fogo aí no mundo espiritual. O bicho está pegando. E o Senhor quer encontrar pessoas com caráter aprovado, que amam a Ele de todo o coração, que não abrem mão da verdade do Senhor, mesmo que isso custe a sua reputação, mesmo que isso custe aquilo que a gente gosta, mesmo que isso custe meu próprio orgulho de estar certo. O Senhor quer alinhar isso nos nossos corações, porque assim como esse povo estava vivendo sobre esse jugo, eu olho para o mundo que a gente tem vivido e o jugo sobre o qual as pessoas têm vivido é algo muito semelhante e às vezes até pior. Porque a verdade do Senhor tem sido suprimida, tem sido calada. O medo de pregar aquilo que o Evangelho diz, de falar o que é errado e do que é certo aos olhos do Senhor, tem nos consumido. A gente tem, não, mas aí eu vou perder algo, aí vão me olhar e vão falar, não, mas essa pessoa é tal coisa, é tal outra coisa. E aí a gente olha e vê muitos dos nossos indo por um caminho de morte,
E a gente não tem nem coragem de chegar e falar: meu querido, você está indo por um caminho de morte. E aí a gente vê, às vezes, nós mesmos indo por um caminho de morte e a gente não tem a coragem de clamar ao Senhor e falar: Senhor, envia uma ajuda. Pai, envia alguém que possa me instruir, me ajudar nessa batalha que eu tenho vivido. Abre os meus olhos para aquilo que agrada o teu coração. Abre o meu entendimento para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Nós temos nos individualizado cada vez mais. Nós não temos mais confiança de dividir as nossas lutas, as nossas batalhas com as pessoas que têm caminhado com a gente, porque senão é um sinal de fraqueza. E aí o inimigo tem nos separado, nos afastado, e para que os outros achem que está tudo bem, mas aí a bomba estoura. E aí? Como é que fica? Então eu creio que é uma palavra importante para nós, essa palavra que veio através da vida da Dé, que nós precisamos acordar para aquilo que temos vivido, a situação em que nós temos vivido. E não só compreender, mas agir dentro daquela compreensão que nós temos tido. Eu tenho cada vez mais compreendido que nós estamos caminhando para que essa ou a próxima geração seja a geração que vai preparar o caminho para a volta do Senhor. Eu não tenho tido dúvidas a esse respeito. Então as minhas decisões têm sido pautadas dentro disso, dentro desse entendimento. A forma como eu tenho andado e lidado com as pessoas, lógico, tem várias coisas que precisam melhorar, mas tem sido pautadas nisso. O que eu preciso fazer para que eu seja a geração que prepara o caminho para o Senhor? E eu preciso melhorar, preciso pregar mais o Evangelho. Qual foi a última vez que nós pregamos o Evangelho de Jesus para alguém? Ah, não, mas minha vida fala mais. Lógico, sua vida fala bastante. Abre uma oportunidade de você ministrar o Evangelho. Mas a própria palavra diz: como se converterão se não há quem pregue? Se não há quem fale? Se não há quem revele para as pessoas que elas não são boazinhas? Porque você vai perguntar para qualquer pessoa, ela vai te falar: não, eu sou bacana, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Eu não acho que eu estou errado, não acho que eu estou indo por um caminho mau. Se a gente não faz, tem outras pessoas que vão fazer, fazem do lado oposto. Exatamente. Então, a gente tem que ter sempre sabedoria de que a gente é capaz e a gente pode, em qualquer momento, não importa onde a gente esteja, no ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, faculdade, etc. Sim. A gente sempre tem que estar atento ao voz de Deus e falar com a pessoa. Amém. Quando a pessoa, você vê que a pessoa está triste ou chateada com qualquer emoção, ela pode estar Precisando, né? dessa palavra. Tem pessoas que não sabem viver, tipo, outra vez eu vi uma pessoa, não chorando, mas uma pessoa feliz, caramba. É uma felicidade até que contagiosa, uma felicidade legal. Mas tem umas pessoas que conseguem mascarar isso. Uhum. Eu consegui ver essa pessoa tão feliz que eu vejo essa felicidade nas outras pessoas e eu falo: caramba, não é uma felicidade, né? Ou de um lado bom. É uma felicidade que a pessoa estava se mascarando para não deixar, tipo, tá tudo bem. Só que não tá nada bem, a pessoa tá podre por dentro. Não é essa forma que eu queria dizer, mas já falei. Então, tipo, às vezes a gente tem que ver
tanto o lado bom, tanto o lado ruim. Se a pessoa está muito feliz, óbvio, a pessoa pode até ter recebido uma promoção ou acontecer uma coisa boa. Não há nada contra a pessoa ser feliz. Às vezes a pessoa consegue mascarar essa felicidade para que ninguém consiga ver que realmente está pegando, né? E hoje essa geração é exatamente isso. Redes sociais, mídias sociais, dificilmente alguém posta algo que realmente está pegando. Então, tipo, a gente tem que sempre estar atento em todos os detalhes, em todos os momentos onde Deus pode falar, não, essa pessoa está se mascarando, não está bem, ou essa pessoa está bem, mas ela ainda assim precisa de ajuda. E vem totalmente dentro daquilo que o Senhor tem nos desafiado, né? Porque às vezes a gente fala que a gente ama o próximo ou ama as pessoas, mas a gente não tem coragem de chegar para essas pessoas e falar que elas estão indo na direção do inferno. Eu ouvi um videozinho, ontem, não lembro. Uma moça, ela estava falando da gente, quando a gente for falar a palavra de Deus para a pessoa, não se importar da forma que a gente fala. A gente tem que falar do jeito que Deus nos revelou. Se a pessoa vai agir, falar, nossa, você foi muito grosso, ou você foi mais maneirável, não importa. Você tem que falar. Se a pessoa for se sentir ofendida ou não, a palavra foi dada, a semente foi lançada. Não importa o jeito que você vai falar, porque a pessoa, foi Deus que mandou. Fala dessa forma. É porque quem convence é o Espírito Santo, né?